Bem-vindo à Rádio Bot Finanças. Onde o seu futuro começa. O dólar manda O real obedece. e você sente no bolso. Assista e entenda o jogo. Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai fundo num material que questiona algo assim essencial para quem vive no Brasil, né? Por que o nosso real e o dólar americano, bom, parecem jogar em campos tão diferentes na economia global? A gente recebeu um texto, o nome é Por que o real nunca vira dólar? E a nossa missão aqui é meio que destrinchar essa questão. Vamos tentar entender as raízes históricas, os fatores de hoje que criam essa diferença toda e, claro, como isso bate no nosso bolso no dia a dia. E o ponto central que essa análise levanta, sabe, é a percepção de risco. Risco associado à nossa moeda. Que acho que dá para resumir numa palavra: confiança. Ok, vamos investigar isso, como essa confiança é ou talvez não é construída. Para começar, um choque de realidade histórica que o texto traz. O real é super jovem, né? De 94. E antes dele, o material lembra a gente de um passado, olha, bem agitado. Foram 8 trocas de moeda em 50 anos. Hiperinflação, planos econômicos mirabolantes, congelamento, teve até confisco de poupança. Caramba, uma trajetória que, bom, deixa marcas, né? Exato. Deixa marcas profundas na percepção de estabilidade. E enquanto o Brasil passava por tudo isso, por essas águas turbulentas, o dólar americano, como a fonte destaca bem, está lá firme desde 1792. Pensa nisso. Sem corta-zeros, sem essas mudanças drásticas de regime monetário que a gente viu aqui. Essa longevidade toda, essa estabilidade, acabou criando uma reputação global, né? De porto seguro. O mercado olha para o dólar e vê esse histórico, vê segurança. Aí olha para o real e a memória da instabilidade passada ainda pesa muito, sabe? Entendi. E a análise que a gente leu conecta isso com a saúde geral do país, né? O argumento é que os sinais que o Brasil emite, tipo em termos fiscais, políticos, nem sempre ajudam a fortalecer essa confiança lá fora. Que sinais seriam esses que o material aponta? Então a fonte aponta alguns fatores bem críticos. Primeiro, uma dívida pública considerada elevada e que continua crescendo. Isso preocupa. Tem também um histórico de inflação que frequentemente fica acima da média mundial. A gente sente isso, né? Ciclos políticos que às vezes são marcados por muita instabilidade, mudanças bruscas de rumo na economia. E, um ponto importante, a nossa dependência grande da exportação de commodities. Ah, tipo soja, minério de ferro. Isso, produtos básicos. O que acontece? Nos deixa muito vulneráveis às variações de preço lá fora. Esse conjunto todo, argumenta o texto, faz o investidor estrangeiro pensar 2 vezes. Ele exige um prêmio de risco maior para apostar no Brasil a longo prazo. Faz sentido. Então essa hesitação do investidor acaba impactando a força da moeda aqui dentro? E o texto faz um contraste forte com o dólar, né? O que ele diz sobre o lado americano da história? Por que o dólar é tão forte? Sim, o contraste é claro. A análise sugere que os Estados Unidos, digamos assim, consolidaram muito bem a posição deles ao longo do tempo. São a maior economia do mundo, têm um poder militar relevante, uma influência enorme em instituições financeiras globais, FMI, Banco Mundial. E tem mais. A dívida americana, que é emitida em dólares, é comprada massivamente pelo mundo todo. Essa estrutura toda, essa força, projeta poder e estabilidade para a moeda deles, sabe? Mesmo quando eles têm problemas internos lá. Entendi. É uma construção de décadas, séculos até. E aí vem a pergunta: como toda essa dinâmica global, essa diferença de força entre as moedas, aterrissa na nossa vida prática aqui, no Brasil? Porque muitas vezes o Banco Central aqui precisa manter as taxas de juros mais altas. Para atrair dólar para cá, né? Exatamente. É uma ferramenta para tentar atrair esses dólares e equilibrar um pouco o valor do real. Porque quando o dólar sobe, a gente sente o efeito cascata. Chega no supermercado, na gasolina, em várias contas. Nossa, olhando assim, parece um cenário bem difícil para o real. A gente está meio que fadado a essa posição mais fraca. O material dá alguma luz no fim do túnel? Alguma perspectiva de mudança? Olha, ele oferece sim, mas assim, sem soluções mágicas, viu? Não existe o varinha de condão. A valorização sustentável do real, segundo a fonte, depende de construir fundamentos sólidos.
e consistentes. E aí a gente volta para aquela palavra-chave, confiança. Para construir essa confiança, o texto bate muito na tecla da necessidade de responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo controlar os gastos de forma crível, sustentável, precisa também de maior estabilidade política, mais previsibilidade, sabe? Menos reviravolta. E, claro, um crescimento econômico que seja robusto, contínuo, não adianta só ficar mudando o nome de moeda ou criando plano mirabolante, sem atacar a base do problema. É preciso, como o texto coloca de um jeito bom, cuidar da própria casa. Entendi. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, que foi baseada nesse material Por que o real nunca vira dólar, a distância entre o real e o dólar não é só economia pura, é um mix complexo de história, de política e, fundamentalmente, dessa percepção de risco e de confiança. Uma confiança que o dólar, consolidou ao longo de muito tempo. E que o real ainda está nessa busca, né? Enfrentando os desafios estruturais internos aqui do Brasil. E a gente viu como isso tudo se conecta diretamente com as nossas finanças pessoais aqui. São final, né? Inspirada lá na conclusão do material, que é, será que entender melhor essa engrenagem toda, essa dinâmica financeira global, saber por que o nosso dinheiro vale o que vale em relação a outras moedas, será que isso nos dá uma perspectiva diferente? Como que essa compreensão sobre o câmbio, sobre o cenário internacional, pode talvez alterar a forma como a gente interpreta o noticiário econômico, ou até mesmo as nossas próprias decisões financeiras no dia a dia? É uma ótima questão para a gente pensar. Fica aí a reflexão. Agradecemos muito a companhia de todo mundo nesta análise e até a próxima. Se você gostou, deixa aquele like. E manda para quem precisa entender o sistema.